Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, informação também do Internacional. Vou te falar, que clube cara de pau, hein? Rapaz, vou contar para vocês aqui essa situação envolvendo o Thiago Maia, tá dando pano para manga. O Internacional emitiu um comunicado oficial digno de cara de pau. É inacreditável, eu juro que quando eu li, eu falei assim, não é o perfil oficial do Inter. Cara, eu fui verificar para ver se era o perfil oficial do Inter e era. E o Flamengo respondeu também através de uma outra nota oficial e eu avisei vocês, torcedores do Internacional, torcedores do Santos, se não apresentasse a garantia bancária ao Flamengo, o negócio não iria sair. Publiquei no dia 20 de fevereiro, 15 dias atrás. E na ocasião, torcedores do Santos me xingando, torcedores do Internacional me xingando, falando que eu só queria botar polêmica, que o jogador já estava na Vila, que isso e aquilo, que não era verdade, que eu era jornalista meia-verdade, não sei o quê. Hoje está o Thiago Maia voltando ao Internacional e digo mais, tem mais um bastidor. Para ele jogar, ele vai ter que pedir desculpa. E eu vou contar para vocês todos esses bastidores aí envolvendo essa novela e mostrar para vocês a cara de pau do Internacional. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda. Vamos para as informações? Já adianto, eu estou gravando esse vídeo aqui de terça para quarta, tá? Daqui a pouco tem um Venezinho na Sapucaí. Estou gravando esse vídeo antes de ir para Sapucaí, tá? Vou soltar esse vídeo quarta-feira pela manhã. Se algo acontecer durante esse período, não tem como, nada poderei fazer. Já aviso para vocês. Mas antes de falar do assunto principal, que é a cara de pau do Internacional, uma opinião minha sobre a Arrascaeta, tá? A gente vem falando aí da renovação do Arrascaeta, que o empresário está pedindo a renovação. É o empresário que está pedindo, não é o Flamengo que está correndo atrás dele, não. É o empresário que está ligando para o Flamengo querendo a renovação. E até aí tudo bem, esse é o trabalho do empresário, nenhuma crítica em relação a isso. O que eu tenho de opinião e que eu não mencionei nos outros vídeos é o seguinte: o Flamengo pode até renovar com o Arrascaeta, não acho um absurdo. Mas o Flamengo já deveria estar procurando um substituto para o Arrascaeta e vou além. Não é para ser reserva do Arrascaeta, não. É para chegar e já ser titular. Polêmico isso? Talvez. Mas eu acho que o Arrascaeta vem num declínio físico que ele não vai aguentar jogar esse ritmo que é o futebol brasileiro, gente. Ele já tem 30 anos, embora 30 anos seja jovem, mas o Arrascaeta é um atleta que, fisicamente falando, não é a principal virtude dele. Nós sabemos isso, há várias temporadas, e nenhuma crítica, tá? Eu acho que ele é craque, gênio, não tem como ser perfeito, mas não adianta ficar apostando todas as fichas em Arrascaeta. Sou contra a renovação? Não, mas eu acho, sou a favor da diretoria já estar procurando alguém para essa vaga do Arrascaeta. Arrascaeta para mim é ídolo, por mim fica até encerrar a carreira no Flamengo, mas não dá para apostar todas as fichas no meio uruguaio. E por falar em uruguaio, o Flamengo venceu o Danúbio pela segunda rodada, Danúbio é do Uruguai, pela segunda rodada da Libertadores Sub-20. Eu assisti ao jogo, tá? O Flamengo foi muito prejudicado pela arbitragem, e a arbitragem espanhola, era um árbitro espanhol. Fez uma patifaria, anulou um gol muito mal anulado do Flamengo, deu uma falta que só ele viu, e essa falta acabou saindo o gol do Danúbio. Depois o Flamengo, que foi superior a partida inteira, conseguiu fazer 2 gols e matou o jogo por 3-1, conseguindo a classificação antecipada com uma rodada de antecedência para a semifinal da Libertadores Sub-20. Os gols foram marcados por Felipe Tereza, Iago, zagueiro, embora tenha sido de pênalti, mas é zagueiro artilheiro, e Da Mata, que para mim foi o melhor em campo. Jogou muita bola o Da Mata, tá? Muito bom jogador. E por falar o Iago acabou sendo expulso após o apito final por ter feito nada. Ele ajoelhou para orar, como vários jogadores fazem, agradecendo a Deus. O jogador da Danúbio deve ter achado que ele estava ironizando alguma coisa, foi para cima do Iago,
O Iago deu mole de ter xingado e tal, ficado na confusão, mas não era para ter sido expulso. Foi expulso de maneira bem errada o Iago. Sorte que tem ainda uma rodada, ele não joga nessa rodada, o Flamengo já classificado e fica à disposição para a semifinal. Mas vou te falar, essa safra sub-20 do Flamengo é muito boa, tem um potencial absurdo. O Pablo Lúcio, que eu não sei porque foi reserva nesse jogo, entrou no segundo tempo, entrou comendo a bola. O Daniel Salles, lateral, fez 2 boas partidas até o momento na competição. O Iago é bom jogador. Gente, o Felipe Tereza, goleador. O Flamengo tem uma boa safra. A maior dificuldade é encaixar esses jogadores no elenco principal. Mas categoria de base é para isso. É para lançar jogadores bons. E aí, se eles serão utilizados ou não, cabe a eles buscarem vaga no elenco principal e óbvio que cabe também à diretoria do Flamengo saber gerenciar essa situação. Por exemplo, o João Vitor, zagueiro, que está com o elenco principal, vai ser usado com certeza, eu não tenho dúvida disso. E quem estava assistindo ao jogo e postou nas redes sociais, Nuno Campos, futuro treinador desse time sub-20 do Flamengo, ele vai assumir o comando após a Libertadores sub-20, o Kleber dos Santos, atual treinador, vai ser desligado. Essa informação eu já trouxe há muito tempo. E uma curiosidade do Nuno Campos, ele está livre desde a saída do Toluca. O último trabalho dele como auxiliar do Renato Paiva, que foi contratado pelo Botafogo. A diretoria do Flamengo estava até com um certo receio do Renato Paiva chamá-lo para ser auxiliar lá no Botafogo, mas pelo que eu tive de informação do lado do Flamengo, esse receio diminuiu um pouco, porque o Nuno Campos está apalavrado com o José Boto, diretor do Flamengo. Vamos agora para o assunto principal do vídeo, galera. Antes de mais nada, eu vou voltar lá para o dia 20 de fevereiro, quando eu noticiei o seguinte: há um acordo entre Santos e Flamengo na operação envolvendo Thiago Maia, que está perto de ser vendido ao Peixe pelo Internacional. Porém, até o momento, a diretoria paulista não apresentou a garantia bancária exigida pelo clube carioca. O pagamento da Globo referente a direito de transmissão. Foi essa garantia, vocês já sabem disso há muito tempo, que o Flamengo exigiu. O Flamengo só aceitará e assinará a documentação se o Santos apresentar essa garantia. Caso contrário, a operação não sai. O Flamengo acompanha de perto e aguarda o contato final do Peixe. Isso no dia 20 de fevereiro. Eu fui achincalhado pelo torcedor do Santos e pelo torcedor do Internacional, dizendo que eu queria, que eu era jornalista em minha verdade, que eu queria causar polêmica entre os clubes, que não era verdade, que o Thiago Maia já estava na Vila Belmiro, que isso e aquilo, beleza. O tempo passou, 15 dias se passaram e hoje vocês sabem a verdade. Sabe qual é a verdade? O Thiago Maia retorna ao Internacional depois de ter ficado alguns dias em Santos esperando o desfecho. E o Internacional emitiu um comunicado oficial, bem cara de pau, que eu vou ler aqui para vocês. Eu publiquei o seguinte: o Internacional emitiu um comunicado falando sobre a situação de Thiago Maia, que novamente tem ida frustrada para o Santos após o Peixe não apresentar as garantias exigidas pelo Flamengo. O Colorado também confirmou nossa informação sobre a postura do volante, que não agradou à diretoria e ao elenco. Abre aspas. Antes de ser reintegrado, passará por treinos específicos e procedimentos internos. Com outras palavras, ele terá que pedir desculpas ao elenco e à diretoria, segundo um dirigente do Colorado me disse. A nota oficial do Internacional é enorme, mas tem um trecho que me chama muita atenção. Lamentamos a condução do processo pelas demais partes envolvidas. Resumo: o Internacional informa que a transferência do atleta Thiago Maia ao Santos não foi concretizada por razões alheias aos compromissos assumidos pelo clube, os quais foram integralmente cumpridos e respaldados em documentação. Lamentamos a condução do processo pelas demais partes envolvidas. Isso é inacreditável, gente. O Internacional deve ao Flamengo, gente. Isso tudo está acontecendo porque o Internacional deve ao Flamengo. Simples assim, o Santos ia comprar o jogador do Internacional, ia assumir a dívida do Inter com o Flamengo e ainda ia pagar um valor à vista ao Internacional, uma compensação financeira. O Flamengo ficou revoltado com essa nota oficial. Revoltado, a palavra é essa, o Flamengo ficou revoltado. E quando eu falo Flamengo, é a diretoria, os dirigentes ficaram revoltados com essa situação, sobretudo
pela forma como foi feito, porque simplesmente emitiram um comunicado oficial que, na visão de todos do Flamengo, um comunicado bem cara de pau. E aí o Flamengo respondeu. Diante das recentes notícias sobre o atleta Thiago Maia, o Clube de Regatas do Flamengo esclarece que o jogador foi transferido em março de 2024 por meio de um contrato que estabeleceu obrigações financeiras claras, incluindo o cronograma de pagamentos previamente acordado e homologado pelas partes. No entanto, até o momento, o Internacional não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar seus compromissos financeiros. Em razão disso, o Flamengo formalizou, em novembro de 2024, uma cobrança judicial junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD da CBF, sem que tenha obtido até agora um posicionamento do órgão. O Flamengo reafirma seu compromisso com a integridade e a segurança jurídica em suas negociações e, por essa razão, passará a exigir, em futuras transações, pagamentos à vista ou garantias fiduciárias para mitigar riscos, famosas garantias bancárias. Além disso, o clube reforça a necessidade de maior rigor na aplicação de sanções a quem descumpre compromissos contratuais, uma questão recorrente no futebol brasileiro. Casos semelhantes como o do Cuiabá Esporte Clube envolvendo o zagueiro Joaquim evidenciam a urgência de medidas mais efetivas para garantir o cumprimento dos acordos firmados. Solidário ao time do Centro-Oeste e a todos os outros que passam pela mesma situação, o Flamengo seguirá adotando todas as providências legais cabíveis para resguardar seus direitos e assegurar o cumprimento dos seus contratos. Dito isso, galera, o Flamengo está certíssimo em adotar essa postura. Eles que se entendam, eles que são mal pagadores, eles que são caloteiros, falando num bom português para vocês entenderem, eles que se entendam. A culpa não é do Flamengo. O Flamengo está certíssimo. E o torcedor do Internacional, o torcedor do Santos que culpa o Flamengo, está terceirizando o problema. Vocês deveriam cobrar da diretoria de vocês, dos clubes para os quais vocês torcem, uma postura mais profissional, mais ética. Porque não adianta nada dever, por exemplo, o Santos dever o Cuiabá 11 milhões de reais, contratar Rolézer junto ao Benfica por 11 milhões de euros, ter o Neymar no elenco, que é um jogador extremamente caro, contratar Tiquinho Soares. Não adianta nada o Internacional ficar devendo 3 parcelas ao Flamengo em relação ao Thiago Maia e contratar um monte de jogador por aí. Errado ao Flamengo? Nananina, não. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui!